Hoje vamos conversar um pouco sobre o conceito de validade na avaliação. Eu mencionei num vídeo anterior que o conhecimento sobre avaliação é algo problemático na área de ensino de línguas. Isso porque falta a muitos professores os conhecimentos básicos sobre avaliação, o que é chamado, na literatura especializada, de letramento em avaliação. É interessante que um artigo de 3 professores na revista Educação e Pesquisa, em 2021, fala justamente disso. São os professores Siqueira, Freitas e Alavares. Educação e Pesquisa, 2021, número 47. Artigo com o título Professores e lacunas formativas em avaliação da aprendizagem, evidências e problematizações. Esses autores trazem à discussão a falta de conhecimento de avaliação dos professores. Algo muito parecido com o que eu mencionei no vídeo anterior, quando eu fiz a menção de que falta para os professores em serviço, ou seja, aqueles que já estão trabalhando depois da sua formação, depois da sua graduação, e também para os estudantes das licenciaturas, conhecimento sobre avaliação. E naquela ocasião eu mencionei também que uma das razões para esta lacuna é justamente a falta de uma abordagem sobre questões de avaliação dentro dos cursos de licenciatura, sobremodo, no nosso caso aqui, que falamos de avaliação de línguas, nos cursos de letras. Então, se você comparar as matrizes curriculares dos cursos, você vai perceber que não há disciplinas dedicadas ao tema da avaliação, e quando esta questão é considerada em outros contextos, outras disciplinas, no estágio, na prática, isso é feito de uma forma bastante básica, sem muitos aprofundamentos. O que tudo isso tem a ver com a validade das avaliações? A literatura especializada considera que validade da avaliação é uma das coisas principais que é preciso considerar no instrumento de avaliação. É importante a gente ter em mente que o conceito de validade ele vem lá do campo da ciência. São dois conceitos importantes nesse sentido, validade e confiabilidade. A confiabilidade se refere a um instrumento dar sempre os mesmos resultados. Então, vamos imaginar aqui um termômetro. Um termômetro, ele precisa, para que você possa confiar nele, dar sempre o mesmo resultado. Se uma pessoa está com uma febre de 38 graus, num curto espaço de tempo não pode ter variação. Se você pega um termômetro e coloca ele dentro de uma panela com água fervendo a 100 graus, você precisa ter sempre aquela mesma medida se a água continuar tendo 100 graus. Então, a confiabilidade, que alguns preferem chamar de fidedignidade, ela se refere à consistência dos resultados, ou seja, o instrumento ele sempre dá o mesmo resultado se as condições forem as mesmas. Então, isso tem a ver com você poder confiar que aquele instrumento é preciso. No caso da avaliação, a confiabilidade ou fidedignidade iria se referir, então, a um instrumento sempre dar o mesmo resultado se as condições de conhecimento das pessoas que estão sendo avaliadas forem as mesmas. Já a validade, tanto na ciência quanto no campo da avaliação, tem a ver com você poder confiar de que o seu instrumento está medindo aquilo que ele realmente se propôs a medir. Então esta é uma interpretação, uma compreensão tradicional do conceito de validade. Então seria algo como, por exemplo, para um exemplo um pouquinho grosseiro, se você está usando o termômetro precisa de fato medir temperatura e não uma outra coisa. Talvez isso seja assim, bastante óbvio no caso de um termômetro, mas no caso de uma avaliação, você pode ter problemas, pode não ser tão óbvio assim. Por exemplo, você está fazendo um instrumento de avaliação, no caso do ensino de línguas, para avaliar a compreensão da leitura dos seus estudantes. No entanto, a maneira como esse instrumento é construído e usado pode fazer com que, na verdade, ele esteja medindo uma outra coisa, que não a habilidade de leitura. Pode ser que ele esteja medindo somente o conhecimento de conteúdo sobre um assunto, e não exatamente as habilidades de leitura que exigem aspectos sociais, cognitivos e linguísticos muito específicos. Então, um instrumento ele precisa ser construído de tal modo que ele avalie sim a leitura e não uma outra coisa. Então a validade, no caso da avaliação, nesse sentido, nesta interpretação, se refere a um instrumento realmente avaliar aquilo
para o qual ele foi construído ou pensado para avaliar. Então, para ficar claro aí, a confiabilidade significa que ele sempre vai dar o mesmo resultado. A validade significa que ele vai medir aquilo para o qual ele foi desenvolvido. Então, se você está fazendo a avaliação da leitura entre os seus estudantes e os estudantes têm um determinado nível de conhecimento, se você aplicar este instrumento de avaliação hoje ou na semana que vem, o resultado deveria ser o mesmo, considerando que não houve tempo para uma mudança nos conhecimentos dos estudantes nesse intervalo. Você pode dizer, mas aí o estudante já conhece o instrumento de avaliação. Sim, por isso existem técnicas para que você possa compensar esse possível conhecimento do instrumento se você for fazer uma outra aplicação. Então existem técnicas, entra num campo até mesmo de análise estatística que nós não vamos entrar no momento aqui em detalhes. O que é importante é entendermos o conceito. Então, esse instrumento ele precisa avaliar sempre da mesma forma, com o mesmo resultado em diferentes aplicações. A validade, no caso do instrumento de avaliação de leitura que você desenvolveu, iria se referir então à capacidade desse instrumento de mostrar realmente que o que foi avaliado é aquilo que você propôs avaliar. Então vamos imaginar que no seu instrumento de avaliação você queira perceber se os estudantes conseguem entender o sentido geral de um texto. Então, a validade se refere agora a esta característica do instrumento mostrar que os estudantes realmente entendem a ideia geral de um texto. E não uma outra coisa, como, por exemplo, implícitos ou informações específicas ou características dos gêneros ou fenômenos textuais, de linguística textual, como anáforas e catáforas, ou aspectos estruturais da gramática. Se você deseja que o seu estudante demonstre conhecimento da ideia geral de um texto, esse instrumento ele deve ser elaborado para este fim e ele deve se mostrar capaz de evidenciar que os estudantes compreenderam a ideia geral de um texto. Também ele não pode mostrar, como eu mencionei no exemplo anterior há alguns minutos, que o estudante conhece sobre aquele assunto, porque ele poderia conhecer sobre o assunto sem ler o texto, muito antes de fazer aquela avaliação, inclusive. Então, para ficar claro, esses dois conceitos são importantes na construção de um instrumento de avaliação, que os resultados eles sejam confiáveis por serem consistentes, por não haver variação, e que a avaliação ela realmente seja daquilo que você pretendeu avaliar. São os conceitos de confiabilidade e de validade. Mais recentemente, de alguns anos para cá, tem havido uma outra interpretação do conceito de validade em avaliação. E essa outra interpretação, ela diz mais respeito aos usos da avaliação do que o instrumento em si. Então, qual que é a diferença? Para nós entendermos. Eu mencionei há pouco que confiabilidade e validade se refere então à capacidade do instrumento de dar resultados consistentes e que ele realmente avalia aquilo que se propõe a avaliar. Num conceito ampliado de validade, baseado nos usos, essas duas questões, elas por si só elas não são suficientes. Elas, inclusive, elas são integradas dentro de um conceito único de avaliação, de validação do instrumento de avaliação. Então, no caso da avaliação, em que você vai considerar se o instrumento tem validade a partir da perspectiva dos usos, todo o contexto de uso daquele instrumento será importante. Você precisa, inclusive, levar em conta se aquele instrumento está trazendo informações relevantes para que você possa conhecer os conhecimentos e as dificuldades dos estudantes e se esse conhecimento, se esse entendimento sobre os potenciais e fragilidades dos estudantes está sendo usado para melhorar o ensino, por meio, por exemplo, de um feedback, de um retorno para o estudante, para que o estudante possa, então, melhorar nos aspectos que ele precisa melhorar e explorar os seus potenciais. Então, agora você já está falando, não é só do instrumento, você está falando de como você usa o instrumento. Você usa o instrumento para orientar o seu ensino, para diagnosticar a situação, para tomar decisões sobre como melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Esse é um aspecto da validade baseada, então, nos usos, em que você pode englobar, inclusive, questões de comunicação, comunicação com os gestores escolares, comunicação com os estudantes, comunicação com aqueles que são responsáveis pelos estudantes.
todos esses aspectos eles vão entrar num trabalho de validade do instrumento. A validação é um processo de você demonstrar essa validade. Então, você precisa manter registros, fazer análises de toda a documentação que você tem daquele instrumento de avaliação, dos resultados, para que você demonstre que o instrumento realmente ele é confiável e para que você demonstre que os usos estão validados daquele instrumento. Por isso, de algum tempo para cá, dentro dessa perspectiva, a análise ela não é simplesmente uma análise estatística, que demonstre se os estudantes ou se o instrumento está realmente captando os resultados dos estudantes, da performance dos estudantes, e então você poder demonstrar isso de uma forma com análise estatística, se isso é confiável ou não. Hoje se pensa na validação por argumentos, que tem a ver então com construir todo um processo de análise em que você justifique os usos que estão sendo feitos naquela avaliação. Entre outras coisas, para esclarecer ainda mais, a gente pode dizer que a validação de um instrumento inclui, por exemplo, ele ser usado para o objetivo para o qual ele foi criado. Então, uma avaliação de sala de aula, ela tem certas características que não é a mesma de uma avaliação de larga escala. Então, se você pega uma prova, como por exemplo uma provinha Brasil ou um Enem, para você tentar analisar se os seus alunos estão aprendendo aquilo que é ensinado, esse é um uso que não foi incluído no projeto das avaliações. Então, nós temos aí um problema de validade do instrumento, porque ele foi validado para ser usado em um outro contexto e não no contexto da sala de aula. Ter isso em mente é importante para que o professor possa fazer escolhas adequadas sobre sua avaliação. Agora, talvez você pergunte, de tudo que você falou, Newton, nos parece que, então, a validação ela se refere às grandes provas, exames como o Enem, como a Provinha Brasil, os exames internacionais de língua, como ocorrem muitos na língua inglesa, o IELTS, o TOEFL e assim por diante. Na verdade, esses grandes instrumentos de avaliação, eles utilizam mesmo de análise de confiabilidade ou fidedignidade e de validade. Mas a validade ela é importante em qualquer caso. Não é simplesmente o fato de que validade e confiabilidade vêm ali do universo da ciência que não sirva agora para a gente aplicar esses conceitos no contexto da sala de aula. O contexto da sala de aula também precisa que os instrumentos sejam confiáveis e que haja validação. E não se refere simplesmente a instrumentos que geram dados quantitativos, tá? Se você faz uma avaliação que ela é muito mais qualitativa do que quantitativa, que ela não se baseia simplesmente na soma de pontuações dos estudantes, esse instrumento também precisa passar por um processo de validação, ou você precisa abordar o uso desse instrumento a partir de uma visão de validação. Como que você pode fazer isso? Bem, no contexto de sala de aula, você não vai usar as técnicas dos grandes exames, que lançam mão de grandes estratégias de investigação, de pesquisa, com base em estatística, em psicometria e assim por diante. Você vai, na verdade, cuidar de planejar sua avaliação, aplicá-la de uma forma adequada e, então, analisar os resultados e utilizar os resultados de uma forma bastante razoável, coerente, considerando os usos que você está fazendo e os objetivos que você tem para aquela avaliação. Então, não é simplesmente uma questão de que nós estamos avaliando na sala de aula e essa avaliação possa ser simplesmente intuitiva. A avaliação pode ser planejada, a avaliação pode ser bem pensada, bem construída, para que ela dê resultados que sejam confiáveis e que você possa justificar para quaisquer pessoas que venham a questionar. Eu costumo usar o termo avaliação defensável, ou seja, você precisa ser capaz, como professor, de demonstrar que o seu instrumento de avaliação ou o seu processo de avaliação ele pode ser defendido, ele é adequado. Fazer isso é importante para o professor, mesmo no contexto da sala de aula, mesmo com avaliação qualitativa. E isso não precisa ser uma coisa muito complexa para a situação de sala de aula. Basta planejar o instrumento, aplicar de forma adequada o instrumento, analisar os resultados de desempenho dos estudantes de uma forma adequada e informar isso de forma transparente para as partes que são interessadas. Inclusive, não se aplica só à prova, viu? Também pode ser feito esse processo em aplicação de atividades,
em avaliação por projetos, em avaliação por portfólios. Então, ter em mente a importância de que você demonstre, seja capaz de demonstrar para a gestão escolar, para os pais, para os alunos, por que aquela avaliação foi feita daquela forma, por que se chegou naquele resultado, é uma etapa já importantíssima para que você demonstre que o seu instrumento ele é validado e que você utiliza, então, de uma forma de avaliar que é confiável e que pode ser defendida. Isso vai trazer segurança para você, segurança para as outras pessoas, transparência e maior confiança, inclusive para o professor, que muitas vezes se pergunta sobre qual é a melhor forma de avaliar. Espero que você tenha gostado dessa discussão. Fico aqui à disposição para as nossas próximas conversas no Sabe Letras.